Por que que o Pedro não joga? Essa pergunta é a pergunta que todo torcedor do Flamengo faz todos os dias. É a pergunta que todo torcedor do Flamengo fica se cobrando e fica tentando entender do professor Sampaoli por que que o Pedro não joga. Para a gente chegar numa conclusão do porquê que o Pedro não joga, por que que ele não tem as mesmas chances que o Gabigol, que vive uma fase muito ruim, acho que a gente precisa entender como joga o Flamengo. O Flamengo, em 2019 e 2021, no Gabigol, a figura do 9. Era aquele camisa 9 matador, era o Gabigol que ficava na área. Pouquíssimas vezes ele saía para a entrada do Bruno Henrique ele como um falso 9, mas o cara da última bola era o Gabigol. Isso em 2019, 2020, até 2021. O Pedro chega já ali em 2020 e ele vem mostrando uma opção de jogo para que o Gabigol possa ser esse jogador de mais de lado de campo. Só que já tinha o Bruno Henrique fazendo esse lado de campo. Então o Pedro era um jogador que ele vem para suprir a necessidade do 9, mas o Gabigol é o queridinho. O Gabigol não é o queridinho só do Sampaoli, mas o Gabigol ele conta com uma defesa quase que cega do torcedor do Flamengo. O Gabigol conta com essa defesa quase cega do torcedor por causa dos títulos que teoricamente ele deu para o Flamengo. Eu digo teoricamente porque não se ganha título sozinho. O Gabigol não ganhou nenhum título sozinho. Felipe, mas ele fez os 2 gols da decisão de 2019 da Libertadores. Sim, meus amigos, mas a bola chegou lá, não chegou? Ah, foi um lançamento do Diego Ribas, um erro do Pinola? Esse é um lance. Já tem aí alguns jogadores para participarem dessa bola, chegar lá na área para ele poder finalizar. Também tivemos o gol que tem passe do Arrascaeta, do Bruno Henrique, tem uma briga do Diego Ribas lá atrás, então tem vários jogadores que passam. Quando você disse nessa narrativa de que o Gabigol deu 2 títulos para o Flamengo, é meio forçado. Então o Gabigol ele tem esse lado ainda, esse apoio incondicional do torcedor do Flamengo, que faz com que na posição de 9, toda vez que ele resolve dizer para o treinador, e ele disse esse ano, eu quero brigar pela função do 9, ele vai jogar. O Pedro acabou jogando muito ano passado, e você vai lembrar disso, e foi o melhor jogador, artilheiro, foi o rei da América, muito porque o professor Dorival Júnior, antigo treinador do Flamengo, conseguiu encaixar o Pedro e o Gabigol juntos. É óbvio que era um momento que não tinha o Bruno Henrique, né? Era muito mais fácil você conseguir encaixar os dois sem contar com a presença do Bruno. Com a presença do Bruno Henrique, você teria que jogar o Gabigol para a direita, o Bruno para a esquerda e ter o Pedro centralizado. É uma opção. Só que você depende muito de recomposição de 3 jogadores ali, onde 2 deles não tem muito hábito de fazer recomposição. Fica muito difícil, então, você contar com esse tipo de jogo e com esse tipo de formação. Por isso, o Pedro não vem jogando. Por um apelo que tem o Gabigol, por um carinho quase que cego do torcedor do Flamengo, por uma lembrança muito mais saudosista, muito mais emotiva e afetiva do que racional, o torcedor do Flamengo não consegue ver o Gabigol fora do campo. E, obviamente, o treinador Sampaoli, então, esse esquece. O Gabigol vive a pior fase e o Pedro não joga. Esse é o verdadeiro motivo do Pedro não jogar, porque o Gabigol tem vaga cativa. O Gabigol é intocável praticamente.